É fato que ninguém gosta de errar, certo? O ponto é que algumas pessoas conseguem lidar melhor com esse medo de errar do que outras. E eu te pergunto, tu já deixou de fazer coisas pelo medo de errar, pelo medo de fracassar? Tu já parou para pensar nas inúmeras oportunidades da tua vida que tu já perdeu em função disso, por não arriscar? É por conta de todos esses prejuízos que hoje aqui nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso, sobre como lidar melhor com esse medo. O meu nome é Tamires, eu sou psicóloga. A primeira informação que eu quero te trazer é que o medo de errar é natural. De uma forma ou de outra, nós somos influenciados no nosso desenvolvimento a não errar mesmo, nós somos desencorajados a errar. E há poucos ambientes que ensinam, que realmente mostram que os erros fazem parte do processo de aprendizagem. Muitas vezes os erros são vistos como inadmissíveis, algo a ser completamente evitado. Porém, o que acontece? Quem tem muito medo de errar acaba, muitas vezes, evitando as situações, desistindo, procrastinando, deixando para depois as coisas, justamente porque não quer entrar em contato com esse medo, com esse desconforto do medo de não dar certo. Então, esse medo do fracasso, o medo do erro, vai minando a nossa coragem, a nossa autoestima, estraga a segurança na tomada de decisões, no nosso senso de competência. Mas chega disso, né? Hoje, eu quero te ajudar a olhar para os erros, para o fracasso de uma forma mais funcional, que te ajude. Mas para isso nós precisamos mudar um pouco a perspectiva, o entendimento que a gente tem sobre os erros. Então primeiro eu te pergunto, o que hoje tu pensa sobre os erros? Por que errar é tão ruim assim? Por que tu tem medo de errar? O que tu acha que vai acontecer se errar? Muitas pessoas podem me responder: eu tenho medo dos julgamentos, de acharem que eu sou incompetente, que eu sou burro, incapaz, que verem que eu sou falho. E outras pessoas também podem me dizer: eu tenho medo do meu próprio crítico, meu crítico interno também, que é muito durão comigo e provavelmente ele vai me massacrar se eu errar. Independentemente de qual voz a gente está falando, se é externas ou internas, eu te pergunto agora, as pessoas que tu admira, pensa aí em alguém que tu admira, que tu acha que a pessoa faz uma coisa legal, essa pessoa que te vem na mente, tu acha que essa pessoa nunca errou na vida dela para chegar onde ela está hoje? Será que ela só teve acertos no caminho dela? Tu sabia que mesmo grandes nomes aí que a gente conhece, que são famosos, de pessoas que já conquistaram alguma coisa importante nesse mundo, também erraram e admitiram isso também? Vou te dar um exemplo. Thomas Edison, que é o criador da lâmpada, uma pessoa vista como uma grande genialidade aí no mundo, que descobriu algo tão importante para nós. Ele errou várias vezes e ele foi muito persistente. Inclusive, ele já falou uma frase que é a seguinte: eu não falhei, eu só encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Então, para ele chegar nesse resultado, ele também teve uma mudança de perspectiva desse erro. Ele percebeu que aquelas coisas que ele fez são erradas, ok. E isso mostra que existem várias formas que não dão certo. E o ponto é que ele continuou apesar disso. E tudo bem, ele era visto como uma pessoa que tinha talvez aí um QI acima da média, porque era realmente muito inteligente, mas o que fez com que ele tivesse o sucesso, tivesse resultado, não foi a genialidade dele. Claro, também contribuiu, mas aqui, se mesmo que ele fosse inteligentíssimo e não tivesse persistido e não tivesse aceitado esses erros, ele também não teria conseguido. Aqui o ponto é a persistência. E preciso te dizer, embora talvez tu já deve ter uma ideia aí, que todos nós erramos. E mais do que isso, nós já nascemos errando. Por exemplo, um bebê que está ali dando os primeiros passinhos, aprendendo a caminhar. Quantas mil vezes o bebê ele cai, ele não consegue se sustentar com as perninhas, ele tenta de novo. Quantas vezes isso acontece? Várias vezes.
Se esse bebê não tivesse a flexibilidade de continuar levantando e seguindo, ninguém caminharia hoje. Aliás, isso é mais uma prova de que a gente constrói essa ideia que o erro é ruim. Isso é mais uma prova de que ninguém nasce com essas crenças. Elas são construídas ao longo da vida. E assim como são construídas, a gente consegue reverter minimamente, né, desconstruir um pouco essa ideia. E te pergunto, por que nós não podemos errar num mundo cheio de imperfeições? Por que que tu precisa fazer tudo certo num mundo imperfeito? Ah, mas é que se eu errar, além de me julgarem, eu vou ter consequências. E tudo bem, eu não vou te dizer que isso é mentira. Pode ser uma verdade, sim, talvez tu tenha que lidar com consequências. Mas essas consequências verdadeiramente seriam muito graves? Claro, tem erros e erros. Alguns erros realmente são muito graves. Mas também tem aqueles erros que podem ser reparados. Na pior das hipóteses ali, tu pode reparar, pedir desculpas, fazer alguma coisa para reverter a situação. Nem todos os casos de erro são vida ou morte. Inclusive, a maioria dos erros que as pessoas têm medo não se trata de vida ou morte. Se trata mesmo de um medo, um desconforto, uma coisa assim de evitar o erro mesmo, de não querer lidar com aquela sensação ruim do erro. E tá bem, e se não der para reverter a situação, se de uma forma tu investiu lá em alguma coisa e realmente não consegue recuperar aquilo que aconteceu, de que forma também que tu pode lidar com isso? De que forma que tu pode lidar com essa frustração também? Mas te digo de novo, muitas vezes o pior inimigo também é o interno, é esse bullying interno, esse bullying mental que a pessoa mesmo faz com ela quando ela erra. E é com esse lado teu crítico que a gente precisa aprender a lidar também. Inclusive, quando a gente fala desse crítico interno, dessa voz crítica que fala coisas ruins para ti, eu gosto muito de trazer a terapia do esquema, que é uma teoria que eu utilizo, inclusive, no meu consultório para alguns casos, e que ela traz muito essa ideia de lados. Então, ela entende que existe um lado teu com uma voz crítica que te fala coisas duras. Ai, como eu sou burro, eu sou imprestável, eu sou incompetente, eu não sirvo pra nada. E aí, como é que a gente lida com esse durão aí interno? Uma saída é trazer a tua autocompaixão, é desenvolver essa autocompaixão. Ah, Tamires, mas se eu for muito autocompassiva comigo, eu não vou ficar assim muito, desleixada, não fazer as coisas direito, daí não é aí que a coisa vai desandar? Não. Te digo por quê. Normalmente, pessoas que têm um lado crítico muito durão e têm uma autocompaixão muito enfraquecida, inclusive porque elas acham que se elas forem mais queridas com elas não fariam realmente as coisas direito, porque ficariam mais permissivas com elas mesmas, são pessoas que acabam não fazendo também as coisas justamente por causa desse medo, desse crítico. Porque se eu errar, nossa, vai vir um avalanche de críticas internas. E isso causa uma baita ansiedade, medo, tristeza. Isso faz com que a pessoa se exponha a menos situações, logo, erre menos, sim, talvez, mas também deixe de arriscar, de aprender outras coisas também. No fim das contas, tu erra menos, sim, mas tu acerta menos também. Pessoas que fazem mais tendem a errar mais. Principalmente no início. Mas a única forma também de não errar é não fazer. Isso é meio triste. Então vamos lá, voltando aí pro ponto da autocompaixão. Como que anda a tua autocompaixão? Um exercício muito transformador que eu posso te dizer de autocompaixão é, primeiro, respira, te conecta contigo. Tome consciência das tuas emoções. O que tu tá sentindo naquele momento? Te conecta contigo. E a partir disso, te coloca no lugar de um amigo, por exemplo. E a partir disso, agora pensa em como tu trataria um amigo, o que tu falaria para um amigo se ele tivesse passando por essa mesma situação que tu tá passando. Se ele tivesse errado dessa forma que tu errou, o que tu diria de verdade pro teu amigo? Pra uma pessoa querida para ti. E agora tu vai trazer essa fala para ti e vai falar coisas bondosas para ti, de que errar é humano. Se eu estou errando, é porque eu sou ser humano. Tudo bem errar às vezes. Tudo bem errar porque eu também estou aprendendo com os meus erros. Eu estou tentando acertar. Eu mereço essa compaixão, essa paciência.
E veja que erros não são dignos, passíveis de rótulos nas pessoas. Não é porque uma pessoa erra, que ela tem uma situação ali que ela não se saiu bem, que aquilo ali fala do valor dela como um todo. As situações, os erros são pontuais, é daquela situação ali. Isso significa que a pessoa errou naquele ponto, mas isso não desconsidera o valor de ser humano que ela tem. E isso também vale o mesmo para ti também. Os teus erros não falam sobre o teu valor. Outro ponto que as pessoas que têm esse medo precisam saber é que existe uma armadilha de pensamento muito comum nesses casos, que é a tudo ou nada, 880. Ou tá muito bom, ou eu fiz a coisa maravilhosa, ou eu errei esse ponto aqui, então isso aqui não presta para nada, não serve para nada, isso significa que eu sou um fracasso. Então, muito cuidado aí, porque entre o 8, 80, 0, 100, tudo ou nada, existem muitas coisas, muitas possibilidades. Não é porque tu errou que tu vai pro 0. Tá bom, Tamires, já entendi. E agora? Eu faço o quê? Hora de se expor. Hora de ir a campo. Ah, não, mas, Tamires, mas e o medo do julgamento? Tu ainda não falou do medo do julgamento. Quem normalmente fala dos erros dos outros é porque essas pessoas não estão na arena, elas estão na plateia. E é muito cômodo a gente falar dos outros estando na plateia. Alguém que tá ali, sentadinho, no conforto, olhando para quem tá na arena, quem tá lá, arriscando, quem tá lá lutando. É muito fácil falar, porque ela não tá ali, ela não sabe dos desafios, das dificuldades, do quão difícil é estar nessa arena, do quão difícil é fazer aquilo ali. Inclusive, trago também a Brené Brown, que é a autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito, que eu adoro esse livro, super indico, inclusive. Vou deixar aqui embaixo o link, caso tu queiras adquirir esse livro, que ele é realmente fantástico. E ela traz essa ideia de que as críticas não devem ser levadas em consideração se elas vêm de lugares que não são da arena, de pessoas que não estão vivendo aquilo ali que tu tá vivendo. Se essas pessoas estão assistindo de longe ali, de que valem essas críticas? Só quem tá na arena, dando o melhor de si, sabe o que é enfrentar esse desafio. E é pensando nisso que a gente precisa agir, encarar, trazer essa coragem, apesar das dificuldades e das críticas. E entendendo tudo isso, vamos para a arena. E se o teu medo de errar, de falhar é muito grande, dificilmente ele vai evaporar do nada. Mesmo que tu tenha assistido esse vídeo e entendido tudo isso, talvez o medo siga contigo e talvez tu precise tolerar esse medo no sentido de eu vou com medo mesmo, tô indo pra arena, tô com medo, mas vou. E claro, tu pode começar aos pouquinhos, pode começar com situações que talvez não te tragam tantos prejuízos, tantos riscos, e ir se expondo a esse tipo de situação. Se tu nunca fez uma receita muito elaborada de uma torta de não sei o que, de nozes, sei lá, não vai começar por uma torta com um nível de complexidade grande, tu vai começar ali com um bolinho de micro-ondas, né? Claro, só um exemplo aqui. Não sei se tu tá assistindo esse vídeo porque tu tem medo de fazer bolos, pode ser que sim, enfim, mas é só um exemplo para te mostrar que tu pode começar aos poucos, se expondo aos poucos às situações. Se tu tem medo de errar também, e se for muito forte, pode começar escrevendo um e-mail para alguém e não revisar esse e-mail, mandar mesmo assim, escrever ali, ó, já manda. Ou te expor uma situação de falar com alguém com uma outra língua, sendo que tu só sabe o básico. Provavelmente tu vai errar bastante ali e isso não tem consequências nenhuma. A ideia é que tu vá te expondo a esses possíveis erros e fique mais forte, assim, tu vai, digamos assim, fortalecer esse músculo do erro, da tolerância ao erro, até que errar não vai mais ser um grande problema, não vai te deixar mais tão desconfortável assim, certo? Por hoje é isso e até um próximo vídeo.